Pessoal, eu sou Cláudio Martins, um dos ADMs da Greenhouse, para quem não me conhece ainda. Essa é a Jéssica, a palestrante que solicitamos que fizesse uma palestra para vocês aqui voltada para gestão e controle emocional nesse mercado do trade esportivo. Ela é psicóloga desde dezembro de 2014. Desde 2007 se especializou nessa área de gestão, na área de trade esportivo, tanto punter como trader mesmo. Já tem uma mentoria também voltada para esse tema, para esse tipo de parte de controle emocional, tendo tido atendido mais de 500 traders nesse período aí. Tem um perfil no Instagram chamado Psicóloga do Trader, para quem quiser seguir, é bem bacana também. Vale muito a pena seguir, dá um confere lá. E aí a gente trouxe ela para poder justamente trazer um pouco de esclarecimento para vocês da parte de controle emocional, gestão, que é uma coisa que às vezes o pessoal peca muito, né? Quando está no dia bom se empolga, às vezes acaba terminando com o dia ruim, está no dia ruim, tenta recuperar, piora mais ainda. Então a gente tem que saber a hora de parar, a hora de começar. Então ela vai dar umas palavrinhas para a gente aí para poder nos ajudar nisso. Beleza? Fiquem com ela aí, não vou demorar mais não. Ela vai dar a palestra, no final vai estar aberta a perguntas e respostas. Quem quiser fazer qualquer pergunta, esclarecimento esse, ela vai estar à disposição da gente aí. Tá bom? Boa palestra a todos aí, um abraço. É contigo, Jéssica. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Bom, pessoal, como o Cláudio já introduziu, né? Eu sou psicóloga, especialista em atender traders. O objeto do meu estudo e dos meus atendimentos é sempre a mente e o comportamento do trader, e eu tenho tido a felicidade de ter, né, a confiança dos traders e estou trabalhando com uma quantidade muito grande até para um psicólogo de traders. Ao longo desses anos que eu estive focada nisso, eu pude mapear exatamente quais são as características comportamentais do trader que mais atrapalham ele durante as operações. Assim, me falem aqui no chat há quanto tempo vocês operam, mais ou menos assim? Desde quando? Há 3 anos? Há meses? Enfim, há quanto tempo vocês estão no mercado? Olha lá, o Luca está há 2 anos. Desde 2019, 1 ano, 3 anos, 9 anos. Desde 2017, legal. Bom, então, o pessoal está escrevendo aí 3 anos, uns 10 anos, o Jailton. Muito bem. Então, assim, o pessoal que já passou mais de uma semana operando para valer, né? Não naquele tipo de operação recreativa que existe hoje muito, mas que de fato sentou para tentar conseguir uma renda extra, provavelmente já passou por alguma das situações que eu vou falar aqui para vocês. Quero que vocês imaginem o seguinte: aquele dia em que vocês tiveram um head no dia anterior muito ruim, né? E você dormiu mal, ficou ansioso, teve muita dificuldade de lidar com a perda, e aí você já começou o dia ansioso por fazer a operação. E aí, quando você vai para o mercado, você viu você recebeu uma dica ou você viu uma operação dentro do método, né? O time lá fazendo indo para o ataque, você falou assim, esse jogo vai ter gol, tá claro, chance de gol, esse tipo de coisa. E aí, você não faz a entrada porque você está com medo de perder dinheiro. E aí, no dia, você fica pensando no valor que você já perdeu e você fala, não, vou deixar passar essa primeira entrada. Pois bem, como esperado, o gol sai, você poderia ter ganhado dinheiro, já começado o dia no green, só que você não fez isso. O fato de você ter deixado de ganhar dinheiro nessa operação já aumenta ainda mais a sua ansiedade, né? E aí você não vai para o mercado mais para começar. Na sua cabeça você já começou, você já acertou, só que você não ganhou dinheiro. Você até pensa que você perdeu dinheiro. E aí você escolhe uma outra operação, só que agora você não é mais tão criterioso quanto foi a primeira, quando você estava analisando. Você
Você simplesmente entra na primeira oportunidade que aparece para tentar recuperar o valor que você deixou de ganhar. E aí essa operação dá red. E aí você fica muito bravo, porque a primeira que era para entrar você não entrou e deu green, aqui você entrou, deu red, e aí você tenta de todo custo conseguir recuperar esses valores, né? E aí, desastre na certa, né? Agora sim, alguém que já passou por essa situação? De evitar a primeira operação por medo, depois essa operação bate, dá certo, e depois que você não conseguiu, olha lá, eu já várias vezes, sim, o Matheus, sim. Legal. Aí eu pergunto para vocês, tá? A gente vai se comunicando aqui no bate-papo, porque se todo mundo abrir o áudio, não vai dar certo. Nesse caso, o processo de tomada de decisão foi um processo racional ou emocional? Ou seja, você foi 100% técnico ou você agiu pela emoção? Na primeira operação, foi pela emoção, pelo medo. E na segunda operação, provavelmente pela raiva, pela vingança, por querer fazer o mercado devolver para você, porque é bem esse sentimento mesmo que surge, devolver para você o valor. É pela emoção, né? Essa é a mesma pergunta, eu mesmo respondo, gente. Bom, a outra situação que eu quero que vocês pensem é uma situação já diferente. É aquela situação que você está num dia maravilhoso, né? Você começou a operar de manhã e aí você teve excelentes resultados, você já está fazendo um valor, assim, até dentro do método, dentro do gerenciamento, tá ganhando uma grana legal, assim, bem diferente, né, do que você estava vivendo, talvez, até aquele momento, e você fala, nossa, encontrei a sacada do jogo, né? Vou seguir aqui esse mercado. E aí, quando você está operando, lá para o final do dia, você tem um head que não é significativo para a sua banca ou para o valor que você ganhou. Às vezes, representa 5% do valor que você ganhou do seu lucro, ou às vezes nem isso, né? Representa 0,0 alguma coisa do seu lucro, do percentual que você tem de banca para operar. E você perdeu nessa última entrada. Só que você fica com aquele sentimento assim, o dia foi tão maravilhoso, não vou terminar o dia no red, não é mesmo? Vou fazer só mais uma operaçãozinha aqui para recuperar esse valor. E aí, o que você faz? Faz a operação e, de novo, red. Quando você faz essa operação em red, aí você já começa a ficar revoltado. Porque você já perdeu provavelmente aí uns 10, 20, às vezes até 30% do seu lucro. E você fala, não, esse dinheiro era meu, esse dinheiro estava comigo, não vou perder. Eu quero esse dinheiro de volta. E aí você tenta de novo. E lá se vai mais uma parte do seu dinheiro, porque você começa a tomar decisões não com base no método, no gerenciamento, mas com base no emocional, nesse dinheiro que você perdeu. E aí você vai perdendo, daqui a pouco você perdeu todo o lucro, você fala, perdi o lucro mesmo, então já era, vou colocar aqui. E aí algumas pessoas até chegam a quebrar a banca depois de um dia excelente de resultados, porque não conseguiu aceitar um red, não conseguiu aceitar uma perda. Novamente, decisões racionais ou emocionais nesse caso? Melhor, alguém já passou por isso? Alguém já teve um dia excelente, não aceitou a última operação ter dado red, foi tentar recuperar e aí perdeu o lucro e mais um pouco? Tem alguém aqui que já passou por isso? Sim, sim. Já quebrei várias bancas assim. Sim, recentemente, com certeza, sim, infelizmente. Com certeza. Pois bem, nesse tipo de situação também, né, é uma situação emocional. E se vocês forem parar para pensar, em todas as vezes que você deixou de ganhar, ou você perdeu um dinheiro que você saiu do gerenciamento, que você saiu do método, 100% foram decisões emocionais.
Muitos de vocês podem até ter aqui o domínio da técnica. No caso, vocês passaram a ter domínio da técnica quando entraram para a Greenhouse. E às vezes vocês recebem a dica pronta para ganhar dinheiro, mas você não aceita. Às vezes você acha que aquilo não vai funcionar ou que vai funcionar a ponto de você colocar toda a sua banca. Enfim, você começa a tomar decisões com base no achismo. E esse achismo é conduzido pelas suas emoções, pelos seus impulsos. Então, assim, é fundamental para quem quer viver no mercado, para quem quer ter uma renda extra, para quem quer fazer qualquer coisa com dinheiro, com alto volume de dinheiro, e aí quando eu falo alto volume de dinheiro, é sempre levando em consideração a sua realidade, tá? Às vezes, para uma pessoa, R$300 é um alto volume de dinheiro, porque é a realidade dela. Para algumas pessoas, R$300 já não significa tanto, né? Para ela se sentir satisfeita, ela tem que ganhar 4, 5 mil reais por dia. Isso vai na realidade de cada um. Mas quando você de fato quer levar esse negócio minimamente a sério, você precisa compreender que faz parte do processo você desenvolver o seu controle emocional. Porque, veja, todas as situações que eu passei aqui para vocês são situações onde a decisão foi conduzida pelo emocional, não pelo racional. Então, é justo que, se você toma decisões pelas emoções, você aprenda a reconhecer essas emoções e também a controlar o seu comportamento. Quando a gente fala de controle emocional, muitas vezes pode ter a falsa impressão de que controle emocional significa controlar as emoções, ou seja, não sentir medo de perder, não sentir vingança, tentar se revoltar contra o mercado, não sentir ansiedade, não ficar pensando na morte da bezerra quando está operando, conseguir se concentrar, ter mais foco, ter um processo de tomada de decisão mais assertivo, quando na verdade não é nada disso, tá? O controle emocional, ele é você saber reconhecer as suas emoções e você conseguir controlar o seu comportamento. Então, por exemplo, nessa situação que eu falei, na primeira situação que eu falei, quando você deixa de fazer a operação, você não deixaria de fazer a operação. Por quê? Porque você vai entender que você só deixaria de fazer pelo medo. Mas dentro do método e do gerenciamento, você tem que operar, porque esse é o seu trabalho, seguir o método e o gerenciamento. Então, o medo não impediria você de operar. Assim como a raiva ou o sentimento de vingança também não faria com que você operasse fora do método do gerenciamento. Na última situação, né, você faria a última operação, teria dado um head, você iria avaliar se a próxima operação ela está dentro dos critérios, e você não faria ela só para tentar recuperar o head. Eu acho que tentar recuperar o head é o comportamento mais emocional que existe dentro do mundo dos traders, né, dos punters. Por quê? Porque é 100% uma questão de ego, né? O trader não admite perder, não admite... porque às vezes não está nem relacionado ao financeiro, como eu falei. Se você for parar para calcular, se você segue bem o gerenciamento, às vezes você perde um valor que é insignificativo perto de tudo que você já ganhou. Só que o sentimento que fica eu errei, eu perdi, a casa está indo contra mim, né? Então, quando você tem esse tipo de sentimento que está conduzindo as suas ações, você acaba perdendo a racionalidade da operação. Então, controle emocional nada mais é do que você reconhecer as suas emoções, porém não deixá-las conduzir as suas ações. Bem, como que isso é feito? O nome disso, né, controle emocional, na verdade, é chamado de inteligência emocional, né? Ou também como pode encontrar algumas traduções como QE, que é coeficiente emocional, da mesma forma que nós temos um QI, né, que é coeficiente de inteligência, todos nós nascemos com QE.
A diferença é que o QI, normalmente, ele não muda no decorrer da nossa vida. Da mesma forma que a gente nasce com QI, a gente morre. Agora, o QE não. Nós podemos evoluir a nossa inteligência emocional, nosso controle emocional, conforme ao desenvolvimento dessa habilidade. Por quê? Porque essa é uma habilidade de reconhecimento, de observação, de autocontrole, e tudo isso é possível desenvolver ao longo da vida, caso você queira. Então, se você, por exemplo, eu quero ser mais atento ao medo, porque o medo me faz perder muita oportunidade, o medo faz às vezes eu tenho impulso e fazer uma operação fora do método. É possível, né? Você não vai deixar de sentir medo, por isso que não existe o controle da emoção. Mas mesmo com medo, você vai conseguir agir de forma racional e lógica, né? É até importante falar que as emoções, elas são reações automáticas do cérebro, por isso que você não tem controle sobre elas. O que isso significa? Você vai sentir as emoções, independente de você querer ou não, mas você consegue ter o poder de controlar as suas ações. Por que você vai sentir as emoções, você querendo ou não? Porque as emoções são reações automáticas do cérebro. Você percebe o mundo através dos sentidos, né? Visão, tato, olfato, paladar, audição. E essa informação que entra no seu cérebro, antes dela se tornar uma informação, antes que você consiga pensar racionalmente sobre elas, você vai sentir uma emoção. Por quê? Porque o seu cérebro vai filtrar para ver se não existe nenhum perigo real de vida para você. Porque esse é o objetivo das emoções. As emoções têm o objetivo de proteger a sua integridade física, psicológica, social, do ambiente. Então, quando você está vivendo a sua vida, o seu cérebro está ligado para saber se você não está em perigo. Então, tudo que entra na sua mente, né? Tudo que vai entrando na sua cabeça, seu cérebro vai vendo se é perigoso ou não, se é perigoso ou não. Então, quando você, por exemplo, vai fazer a operação e você vem de um dia de RED, né? O que o seu cérebro entende? Essa operação é perigosa, você acabou de perder dinheiro, você vai querer perder mais dinheiro? E aí ele entende que aquilo não é bom, e aí libera o medo, fazendo com que você fique retraído e não faça essa operação. A mesma coisa com a raiva, a mesma coisa com a ansiedade, né? Tudo isso é mecanismo de defesa. Qual é o problema? O problema é que isso só é benéfico para você quando as emoções estão equilibradas, né? Quando elas não estão equilibradas, aí é um problema, porque esse desequilíbrio emocional gera a impulsividade da ação. Então, por exemplo, você está, nesse exemplo que eu dei, você está com medo e não faz a operação por medo da perda. Ou seja, você está com tanto medo de perder dinheiro que você não consegue agir de forma racional e lógica e fazer o seu trabalho. Ou numa outra situação, né? Você perdeu dinheiro e você está fazendo a operação, só que você está olhando para o mercado, só que pensando na operação de mais tarde, pensando no resultado de ontem, pensando no que vai ser da sua vida no final de semana. E quando isso acontece, você não consegue focar no momento presente. Você não consegue focar no que precisa ser feito agora. Então, nessa situação, quando você não consegue focar no que precisa ser feito naquele momento, você pode perder dinheiro também. Por quê? Porque a ansiedade está fazendo você projetar o futuro, está fazendo você ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo e você perde o foco, você toma decisões erradas, às vezes você até coloca o valor errado, né, na hora de fazer a aposta, na hora de fazer o trading, enfim. Isso tudo é porque as emoções estão desequilibradas. Isso pode ser tanto para mais quanto para menos, tá? Quando a gente começa a falar sobre emoção especificamente, né? Conhecer as emoções, de que emoções nós estamos falando? Basicamente de 5. Essas emoções que são automáticas, essas reações automáticas do nosso cérebro são 5, que são medo, e medo é diferente de ansiedade, tá? Depois eu explico a diferença. Medo, raiva, alegria, vergonha e tristeza. Todas as outras emoções que surgem são derivações dessas 5 emoções. Então, por exemplo, quando você está com muito medo, você pode se sentir aterrorizado. Mas aterrorizado não nada mais é do que um medo elevado.
Quando você está com pouco medo, você pode se sentir apático, ou seja, né, pode se sentir retraído. Ou seja, medo, mas de uma forma mais leve, te sente retraído. Então, assim, todas as emoções, elas têm essas derivações. Então, conhecê-las é muito importante. Mas, assim, focar sempre primeiro nesses 5. Por quê? Porque para você conseguir fazer a gestão das emoções, você tem que aprender a nomeá-las. E não existe esse negócio de emoção boa ou emoção ruim. Todas as emoções precisam ser usadas para ajudar vocês. Todas as emoções são boas, todas as emoções têm uma função importante no seu organismo. Você só precisa aprender a usar, só que você não consegue usar ou controlar aquilo que você não conhece, ok? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Eu tô falando muito rápido, tá dando para acompanhar aqui? Já conseguiram se perceber emocionados aí ao longo da história de vocês com trading? Legal. Show de bola. Então, assim, ó, quais são Bom, então eu falei das emoções, né? Falei da inteligência emocional. O que é, de fato, a inteligência emocional? A inteligência emocional é quando você consegue, mesmo sentindo a emoção, você consegue reagir de forma lógica e racional. Ou seja, você consegue sentir medo, mas saber exatamente o que você precisa fazer. Ou seja, não é o medo que vai controlar a sua ação, e sim a sua racionalidade. O nome disso, né, dessa troca de informação entre cérebro emocional com cérebro racional, é a inteligência emocional. E aí aqui já fica uma dica de leitura para vocês. Vou deixar a dica de alguns livros, né? O primeiro é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E também, esse daqui é mais técnico, tá? Mas é um best-seller. Procura lá, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, capa azul, é válido. E o esse é o meu preferido. Inteligência Emocional 2.0, você sabe usar a sua. Esse eu não vou me atrever a escrever o nome dos 2 autores, porque são nomes difíceis, eu não consigo. Mas é super fácil de encontrar. Por que o Inteligência Emocional 2.0 é o meu preferido? Porque você consegue fazer um teste para você saber qual é o seu nível de inteligência emocional. Então, através de uma pesquisa de uma universidade lá dos Estados Unidos, você vai inserir o código que vem no livro, e aí você vai saber qual é o seu nível de inteligência emocional. Então, por exemplo, assim como a QI é medida, né, ou seja, o seu coeficiente de inteligência tem uma métrica de 0 a 100, a inteligência emocional também tem, tá? Então, você pode ter uma inteligência emocional muito grande, ou seja, sua nota ser acima de 80, ter média ou baixa. E aí você consegue testar. E aí, o que é legal desse teste? É que você consegue fazer ele antes de ler o livro, e aí depois você ganha mais um acesso para fazer depois de ler o livro e aplicar as técnicas que o livro tem. Então, é muito, muito legal, tá certo? Quando não sei se vocês sabem, aqui um dado importante, foi testado a questão da inteligência emocional nos Estados Unidos, e foi visto que pessoas... Desculpa, gente, estou tentando segurar esse espirro faz um tempo. Pessoas que têm inteligência emocional acima de 80 nos Estados Unidos ganham, em média, $29 mil a mais por ano do que quem não tem inteligência emocional. E por que isso? Porque é fruto da inteligência emocional a pessoa ser mais assertiva, ter mais disciplina, conseguir tomar decisões melhores, né, de forma mais organizada. Autores, Travis, esses aí mesmo. Tá vendo? Eu não consigo escrever esse sobrenome deles, então eu nem me atrevo, mas obrigada, Gilvan. Você consegue ter gestão de relacionamento melhor, porque à medida que você reconhece as suas emoções, você também aprende a reconhecer dos outros e usar isso a seu favor. Então, é muito importante para quem trabalha, né? É fundamental para quem trabalha com atendimento ao público, ter inteligência emocional para poder lidar com
com as pessoas. Então, faz sentido que quem tem inteligência emocional ganha mais. No trading, como que isso se aplica, né? Isso se aplica muito simples. Se você não tem inteligência emocional, a tendência é que aconteça alguma coisa, você sinta as emoções, isso vai gerar um comportamento imediato, que é o que a gente chama de impulsividade. Você não vai ser disciplinado, você não vai ser organizado, você não vai ter foco, você não vai conseguir seguir um padrão. Então, obviamente, você vai acabar perdendo dinheiro. Agora, quando você tem inteligência emocional, você vai continuar sentindo as emoções, as coisas vão continuar acontecendo. No entanto, você vai passar a pensar antes de agir. É só você parar para pensar o seguinte: pega aqueles dias onde você teve as maiores perdas de dinheiro na sua carreira como trader, né? E aí, se você tivesse pensado um pouquinho antes de colocar, pensado racionalmente, se todos os critérios do método estavam batendo, se você estava fazendo uma entrada de acordo com o que você recebeu, com o que você aprendeu na Greenhouse, enfim, se você tivesse pensado um pouco, você talvez não teria feito, você não teria perdido dinheiro. Tenho certeza que muitos de vocês têm histórias assim, de que você perdeu dinheiro, quebrou a banca, e aí no final do dia você olhou lá para o seu histórico, ou no dia seguinte falou assim, cara, por que eu entrei nisso daqui? Por que eu entrei nesse jogo do Bahia achando que o Bahia ia virar ou ia fazer um gol a mais? Por que eu fui nesse under, né? Coisas que você olhando depois, de cabeça fria, pensando racionalmente, você percebe que você não deveria ter feito aquela entrada. Vão ter diversas situações assim. E é justamente isso que você precisa aprender, precisa desenvolver. Essa habilidade de desenvolver a capacidade de pensar antes de agir. Então, uma pessoa que não tem inteligência emocional funciona assim. Ela acontece, ela tem o pensamento, ela tem a emoção e ela age por impulso. A pessoa que tem inteligência emocional, acontece, ela tem o pensamento, ela tem a emoção, só que ela vai ter um pensamento racional antes de agir. Só de você pensar antes de agir, você com certeza vai aproveitar muito melhor as oportunidades e vai deixar de cair em algumas ciladas no mercado, ok? Bom, gente, isso é inteligência emocional. Tem outra coisa também que atrapalha muito os traders, é a questão da ansiedade. Ansiedade é diferente de inteligência emocional, é diferente de controle emocional. Por quê? Porque a inteligência emocional está relacionada às emoções, especificamente. Aquilo que acontece no momento presente, né? Então, por exemplo, as emoções, elas estão relacionadas ao que acontece agora. Né? Então, você está fazendo as operações, você precisa tomar uma decisão para entrar e aquilo gera medo, gera raiva, gera angústia, euforia, de repente, porque você teve um resultado no último minuto, enfim. Então, gera alguma emoção. Então, isso está na esfera do controle emocional, porque é o que está acontecendo agora. Já a ansiedade está relacionado ao medo, né, do futuro, ao medo de algo que não está presente nesse momento. A ansiedade é aquele estado onde você está muito preso aos pensamentos, geralmente pensamentos do futuro, geralmente pode ser pensamentos do passado também, mas mais do futuro, pensamentos de algo que você teme. Isso que você teme pode ser real ou não. Vou dar um exemplo. Você está operando e você tem um jogo muito importante na parte da tarde. Você tem lá um jogo que você trabalhou, que você está ansioso, talvez você resolveu operar, sei lá, na Champions, não sei o quê. Estou dando um exemplo. E aí, nessa operação, o que acontece? Você tá... É de manhã e você já está pensando nela. E aí você já está pensando, eu não posso perder. Se eu perder, vai dar ruim. Esse dinheiro que eu vou perder, eu não poderia. Enfim, você fica pensando nesse tipo de coisa, né? Que vai dar ruim, que pode perder e tal, não sei o quê. Pois bem, o que acontece?
você não está no momento presente e o resultado desse jogo você não controla. Então, ele pode ser positivo dentro daquilo que você analisou, como pode ser negativo. Só que você, antes mesmo de começar o jogo, você já está nervoso, você já está com medo, você já está ansioso. Porque a ansiedade, ela faz isso, ela projeta isso para frente. Vou dar um exemplo fora do trading, para ficar mais claro. Você tem uma entrevista de trabalho ou uma apresentação de um trabalho na faculdade, você vai numa festa que é muito importante e dias antes disso tudo acontecer, você fica pensando em possíveis cenários ruins. Ou seja, eu não vou passar na entrevista, vou tirar 0 no trabalho, as pessoas vão rir de mim, não tenho roupa para ir na festa, isso geralmente é com as mulheres, né? Quem será que eu vou encontrar lá? Será que vai ser legal? Será que não vai? Então, assim, a sua vida fica em função de um evento que ainda nem aconteceu, né? E por você não conseguir parar de pensar, você não consegue viver o momento presente. E normalmente, quando você não vive o momento presente, é onde acontecem os piores resultados do trading. Porque me diga uma coisa: se você está pensando no futuro, se sua mente está gerando pensamentos ansiogênicos, quem é que está prestando atenção no que está acontecendo agora? Você não é. Se a sua cabeça está voltada para o futuro, não tem como você prestar atenção no que está acontecendo agora. Tem um outro livro também do Daniel Goleman chamado Foco, né, que ele diz o seguinte: essa história de que nós somos multitarefas é a maior balela. Ele até usa o termo, como que invenção. Aquele filme científica, realidade, não, eu esqueci o nome, não fugiu o nome, enfim, é mentira, né? Não é verdade. Por quê? Porque a nossa mente, ela não tem a capacidade de focar em duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece é uma troca. Ou seja, eu estou prestando atenção em vocês aqui, só que de repente a minha filha bate na porta, ali. Não é que eu estou prestando atenção em vocês, estou falando com vocês e de repente eu prestei atenção também na minha filha. Não. Por segundos, eu vou trocar a minha atenção. Vou tirar de vocês e vou passar para minha filha. Depois eu vou tirar da minha filha e vou voltar para vocês. Se minha filha bate na porta, o meu celular toca e algum de vocês me faz uma pergunta. Eu estou trocando atenção em diversas esferas. E aí, o que acontece? Eu vou perder o fio da meada, eu não vou falar na coisa com coisa, eu vou voltar para você e falar assim, o que eu estava falando mesmo? Porque você não consegue se concentrar. No trading, você está operando. O celular não para de vir notificação do TikTok, Instagram, WhatsApp, a TV ligada num canal que não é o canal, sei lá, tá ligada no canal de notícias, não é no jogo que você está assistindo, que você está operando. A sua esposa está perguntando para você que horas vocês vão no supermercado. Ou seja, tudo isso está roubando a sua atenção daquilo que você está fazendo. Então, esse roubo de atenção pode vir de fora, como pode vir de dentro. E geralmente o que mais rouba a sua atenção vindo de dentro é a ansiedade. São esses pensamentos que estão desconectados com aquilo que está acontecendo agora. Aí eu pergunto para vocês, só para eu saber se eu estou indo na linha certa. Quantas vezes você ficou pensando em coisas do futuro e perdeu oportunidades ou até fez alguma besteira nas operações no momento em que você estava? Ou seja, ficou pensando no futuro e no momento presente fez alguma coisa errada? Várias, praticamente quase sempre. Isso geralmente isso acontece muito com os casados, tá? Eu falo, meu marido, coitado, ele sofre comigo. Porque assim, ó, às vezes você tá lá de corpo presente, a sua esposa tá falando com você, ela tá, né, quando tá reclamando, tá falando do preço das coisas, e você só tá lá de corpo presente, a sua mente tá naquele green, tá naquele red, tá na conta que você vai fazer, de que gestão você vai usar no dia seguinte. Então, assim, tudo, fico pensando na odd durante a análise, é isso, gente. São esses pensamentos que tiram vocês da realidade, jogam vocês para o mundo das ideias, para o mundo dos pensamentos. Isso é muito ruim, né? Então, o que ajuda vocês, né? Então, eu falei do controle emocional, eu falei vocês da ansiedade. O que é possível fazer para que
tanto vocês desenvolvam o controle emocional, como aprendam a lidar com a ansiedade, ou seja, não fiquem presos a esses pensamentos. É vocês desenvolverem habilidades específicas para esse tipo de coisa. Se a gente for parar para pensar, o trader, ele precisa ter o domínio técnico, ele precisa saber o que fazer quando ele está no computador, né, na frente do computador. Isso é básico. Se você não tem isso, você não tem nada, então nem adianta trabalhar emocional, que para isso não vai servir para nada. Só que uma vez que você desenvolveu a parte técnica, seja através de ferramentas ou através de estudo próprio, você precisa aprender a dominar as suas emoções, para que a sua parte técnica funcione, para que a sua parte técnica consiga cumprir com o seu papel. Porque é como eu sempre falo, né? No trade, 20% é a técnica, que é fundamental, sem ela não existe trade, e 80% é emocional. Então, o que é esse 80% emocional? É desenvolver habilidades mentais para você lidar com esses problemas emocionais que eu falei, seja de descontrole emocional, de ansiedade, de falta de foco, enfim, esse tipo de coisa que atrapalha. Que habilidades são essas, né? Bom, a primeira eu já falei, é a habilidade do controle emocional. O controle emocional é uma habilidade. E aí, uma coisa maravilhosa é que se você nunca teve controle emocional na sua vida, você pode passar a ter a partir do momento que você começar a exercitar o seu cérebro para aquilo. Porque assim, gente, o cérebro, ele é um músculo, como todos os outros músculos do seu corpo. Se você treiná-lo diariamente, você vai conseguir fazer com que ele tenha a melhor performance possível dentro daquilo. É como o JJ fala, né? O sucesso é treinável. Por que o sucesso é treinável? Porque as habilidades que você precisa para ter sucesso, todas elas são treináveis. Se você parar para pensar, o que você acha, pensando em habilidades mentais, controle emocional, esse tipo de coisa, quais as habilidades você acha que o Warren Buffett tem? Ou melhor, quais as habilidades que o melhor trader do Brasil, que vocês conhecem, tem? Aquele momento para pensar e digitar. Alguém? Disciplina. Boa, Vitor. Qual mais? Além de disciplina, o que vocês acham que os traders de sucesso, Warren Buffett... Warren Buffett eu estou usando do mundo do investimento financeiro, mas esportivo, controle emocional, boa assertividade associada à boa gestão, foco. Ok. A paciência, a boa assertividade associada à boa gestão significa que ele toma boas decisões dentro do gerenciamento, ou seja, ele é disciplinado. Paciência. É isso aí. Tudo isso, vocês acham que essas pessoas nasceram assim? Paz durante a execução das entradas? Isso nem todos, tá? Inteligência, exato. Vocês acham que essas pessoas nasceram assim? Ou elas desenvolveram isso? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. A grande maioria desenvolveu. Alguns até têm a predisposição de ser mais paciente, de ser mais organizado, de ser mais focado, né? Se você pensar na escola, tem aquele aluno que é mais reservado, tem aquele aluno que é mais distraído, mas todos eles, se quiserem, pode tirar 10 na prova. Pode se concentrar e tirar boas notas. Por quê? Porque tudo isso que vocês falaram são coisas que dá para desenvolver. Né? Então, disciplina. Vamos falar da disciplina, que é uma das habilidades mais importantes para um trader. A disciplina nada mais é do que você fazer o que precisa ser feito todos os dias, independente do resultado. Simples assim, certo? A disciplina não é nada além disso. É faça chuva ou faça sol, ir para academia. Faça chuva ou faça sol, fazer dieta. Tenha green ou tenha red, seguir o método e o gerenciamento. Disciplina é isso. É você estar numa bad run e não abandonar o método. Não abandonar, não ficar reclamando, meu Deus do céu, porque eu perdi. Não, mas é pensar racionalmente qual é a melhor possibilidade de talvez melhorar tecnicamente, se precisa melhorar, ou seguir naquele padrão. Estava conversando isso hoje com o paciente. Semana passada ele estava super angustiado.
teve 5 dias de red. Não. Ele estava no negativo no mês, semana passada, mais ou menos na terça-feira da semana passada. E aí, na quarta-feira, ele começou a ter... Não mudou absolutamente nada no trabalho dele. Ele começou a ter resultado positivo e hoje o resultado dele ele já absorveu as perdas que ele teve, né? E tá no lucro no mês. Então, assim, por quê? Porque ele foi disciplinado, ele foi fiel ao método, né? Foi leal ao método e aquilo que ele precisava fazer durante esse tempo que ele estava operando. Então, assim, a disciplina é você dizer não para os seus desejos, para suas vontades, para suas paixões, e fazer o que precisa ser feito. Só esta habilidade já resolveria o problema de muitos vocês. Por exemplo, quando você faz uma operação, só que é muito difícil isso. Por quê? Porque vocês criaram, muitos de vocês, né? Não vou generalizar, óbvio. Muitos de vocês criaram o hábito de quebrar regras. E disciplina é justamente o hábito de não quebrar regra nenhuma por nada. Por quê? Porque vocês fazem assim, ó. Quando vocês falam assim, hoje eu vou fazer só 3 jogos, um exemplo. E aí você tá lá na frente do computador sem fazer nada, aparece uma oportunidade, você não analisou, melhor, aparece um jogo, você não analisou, não fez nada, essa aqui é uma oportunidade clara. Mas tá dentro dos seus jogos de análise? Não, mas eu não vou perder essa oportunidade. Ali você está quebrando uma regra. Você estabelece uma meta, vou fazer R$100 por dia. E aí você não faz, você faz R$100 e fala, mas eu tô tão bem hoje, vou fazer mais uma meta. Mais uma vez. Lá, hoje vou fazer só 60 VBs, é tipo isso. E aí faz 61, quebrou uma regra. Este hábito de quebrar regras é o que faz você não ser disciplinado. Porque o seu cérebro se acostumou a não seguir padrões, a não seguir as regras. Então, para que você vai seguir a meta, seguir o método, seguir o grupo, se você não, se para você tanto faz? Porque é isso que a mente pensa, tanto faz, certo? Se você fala uma coisa e na hora não cumpre, isso geralmente vem da escola, vem lá da infância. Por exemplo, você tinha um trabalho para entregar, você deixou para fazer no domingo à noite, na última hora. E aí você entregou o trabalho, daquele trabalho bem mais ou menos, bem mediano, bem ruim, mas tirou uma nota que deu para passar. E seu cérebro pensa, para que eu vou me esforçar se isso aqui já dá para passar? Aí quando você foi evoluindo, foi crescendo, entrou na faculdade, foi estudar para a prova, mesma coisa, deixou para estudar antes da prova. Na hora, deu uma coladinha aqui, resolveu ali, pá, passou. Novamente, para que estudar? No trabalho, você precisava entregar algo urgente para o seu chefe, não entregou, e aí, mas mesmo isso não gerou nenhuma punição, não gerou nada que fizesse você, de fato, sentir que aquilo fosse algo ruim. Então, você falou assim, passa, vai passando, você vai procrastinando as coisas e vai deixando passar. A mesma coisa a dieta, né? Você define uma dieta e fala assim, cara, eu mereço, trabalhei tanto hoje, vou comer um bolinho, vou comer um chocolate, não vou na academia não, tá chovendo. Então, tudo isso que você fez seu cérebro se acostumar a burlar esse tipo de determinação que você faz. Então, às vezes você até começa motivado, mas você não consegue se manter na disciplina porque esse não é um processo normal para você. O normal é quebrar as regras. Então, agora que você precisa ser disciplinado, porque você precisa seguir a gestão, você precisa seguir o método, fica mais difícil, porque tirar esse hábito ruim do seu cérebro demora mais, mas é possível, né? É bem possível. Outra habilidade que é muito importante é a habilidade de se manter focado naquilo que precisa ser feito, né? Então, você conseguir se manter concentrado pelo tempo possível. E aqui eu vou até dar algumas orientações para vocês. Se você tem muita coisa que rouba a sua atenção na sua estação de trabalho, primeiro, você precisa ter um lugar para trabalhar. Trabalhar do sofá de casa, com notebook ou com celular, é pedir para perder o foco. Porque assim, vai passar gente toda hora, televisão, vizinho, cachorro, papagaio, o caminhão da pamonha. O carro da pamonha.
Então, assim, tem que ter um lugar para trabalhar. E esse lugar tem que ser o mais limpo possível, para que as coisas não roubem a sua atenção. Para que você não esteja operando, de repente você olha para a caixinha de óculos, eu estou falando isso porque minha caixinha de óculos está aqui. Você olha para a caixinha de óculos e você pensa, cadê meu óculos? Foi o que eu pensei agora. Ó, roubando, perdendo a atenção. Aí você fala assim, mas eu deixei o óculos tal. Não, eu deixei ele onde? Mas e o cadê? Nessa hora você já parou de prestar atenção naquilo que você estava fazendo. Então, é muito importante você conseguir limpar de fato a sua mesa de trabalho. A segunda coisa é estabelecer horários. E aí você vai trabalhar duas coisas juntas, a disciplina e o foco e a gestão de três, na verdade, disciplina, foco e gestão de tempo, né? Muitos de vocês acham que talvez se tivesse mais tempo para operar, porque muitos ainda operam e trabalham e operam, teriam resultados melhores. Isso é um grande engano. Só tem resultados bons operando o dia inteiro quem consegue operar bem com o pouco tempo que tem. Isso não sou eu que estou dizendo, mas os traders, todos esses traders, milhares de traders que eu já acompanhei, eu pude perceber isso na prática. Tem um trader, inclusive, meu paciente, esse não é aluno, é paciente, ele trabalhava e operava, e ele é gestor de uma empresa, então ele tinha um cargo alto. Quando a gente começou o acompanhamento, a primeira coisa que eu fiz foi limitar as operações dele. Falei, durante o seu horário de trabalho você não opera, você só vai operar no período que você estiver livre, seja no horário do almoço ou após o trabalho. Pois bem, ele não só começou a evoluir na banca dele, ou seja, ele de fato começou a ganhar dinheiro, como agora que ele é consistente nas poucas horas que tem, ele vai deixar de trabalhar para focar no trading, porque ele já está ganhando mais com o trading, trabalhando poucas horas, do que no trabalho dele. Então, percebe, não é a quantidade de horas que você passa na frente do computador que vai dizer se seu resultado é bom, e sim a qualidade que você dispõe dessas horas que você está lá. É a mesma coisa aqui, não adianta nada você estar o dia inteiro dentro de casa com a sua esposa, chegar para ela e falar assim, mas a gente passa o dia inteiro junto, só que você nem olha na cara dela, não tem uma conversa decente, não senta para comer, não senta, então vocês não estão juntos, vocês só estão no mesmo ambiente, mas estar junto é outra coisa, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês são cobrados por estar mais presente, por não ficar de cara feia quando perde, porque é justamente isso, o fato de você estar lá não significa que você está pensando ou focado naquilo que você está fazendo. E o foco está relacionado a você saber se organizar o seu tempo, para que no momento em que você decide trabalhar, você vai trabalhar. Quando você estiver no seu momento de lazer, você vai esquecer do trabalho. Não tem ódio, não tem time, não tem dica, não tem nada. É lazer. Quando você está com seu filho, você vai estar com ele. Esquece também apostas. Assim, você consegue, de fato, ficar mais focado, né? E seguindo isso de maneira regrada, você também está desenvolvendo a disciplina. Um outro processo, uma outra habilidade que é muito importante é a própria processo de tomada de decisão, né? Tomar decisão com base na razão, com base na lógica, com base nos estudos, com base na técnica, naquilo que você está vendo, acontece muito. O trader, ele está vendo que a oportunidade não é clara, mas ele quer fazer ser clara, do tipo, vai ser clara, vai ter green porque eu quero, porque meu dinheiro é o que mando. E acaba perdendo. Ou seja, está observando que o mercado não está colaborando e ainda assim insiste. Essa tomada de decisão é uma tomada de decisão de uma pessoa que ainda precisa amadurecer um pouco. Porque parece o Kiko, né? A bola é minha, o jogo é meu, vai ser do meu jeito. E não é assim. O trader, ele tem que ter a capacidade de saber decidir o momento certo de entrar e, principalmente, de proteger o seu capital. Um outro livro super bacana, que chama Psicologia Financeira. Psicologia Financeira, eu sempre esqueço lá. Financeira. Não sei se vocês já leram esse do Morgan Russell.
Ele fala o seguinte, que você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Ou seja, significa que se você souber proteger o seu capital e aproveitar as oportunidades reais de ganhar dinheiro, você vai conseguir ser lucrativo e consistente em qualquer investimento que você fizer. E isso é muito verdade, né? Tem alguns traders que eu acompanho que trabalham, por exemplo, no mercado de Correct Score, não sei se vocês conhecem, mas o percentual de assertividade deles é muito baixo. Por quê? Porque acertar o resultado correto é muito difícil. Porém, eles têm resultados excelentes. Por quê? Porque eles não vão em todo jogo. Eles aproveitam as oportunidades certas, são como snipers, né? E todo trader deveria ser sniper. Não é atirar para todo lado, fazer um trilhão de operações por dia. Não, é fazer as operações que de fato vão dar dinheiro. E as que não derem, tudo bem, porque nesse mercado, se você tem gestão, se você tem um emocional equilibrado, se você pensa no longo prazo, e longo prazo para o mercado que vocês estão, não é 6, 7, 10 anos, como é na maioria dos investimentos tradicionais. É 1 ano, 2 o longo prazo. Se você pensa nesse longo prazo, você com certeza vai conseguir proteger o seu capital e aumentá-lo, crescer. Tá, essa semana passada teve uma mentoria com um ex-paciente meu, que ele começou fazendo operações de trading de R$10. Porque ele não tinha dinheiro de fato de fazer de R$10. E aquilo, né? Ele foi fiel no pouco, ele foi seguindo o método, se aperfeiçoando tecnicamente, emocionalmente, né? Ele começou o curso técnico junto com o processo de terapia, porque ele entendeu de cara que o emocional precisava ser trabalhado junto. E aí agora ele está há 30 meses consistentes. E assim, ele já ganha muito mais do que ele ganhava antes de se tornar trader, e ele era dono de uma agência de viagem, né? Ele já foi contratado pela escola que ele aprendeu, então ele é professor, então ele já tem várias fontes de renda a partir da consistência, disciplina e organização dele. Então, assim, sabendo administrar, tomando boas decisões, escolhendo os jogos certos, escolhendo as oportunidades certas para operar, vocês conseguem ser bem lucrativos. E não perder dinheiro, né? Que é o mais importante. Eu tenho um curso, o Ativando a Consistência, que eu falo que a primeira coisa que o Ativando a Consistência ajuda as pessoas é parar de perder dinheiro. Aí você, mas não ajuda a ganhar? Eu falei, não, esse é o objetivo. Porque para aprender a ganhar, tem que saber perder. E saber parar de perder tudo, que é fundamental. Muito bem, gente. Deu para entender? Deu para captar as ideias? Então, vamos lá, recapitulando, né? Falei de controle emocional, falei de ansiedade e falei das habilidades para vocês lidarem tanto com a ansiedade quanto com as emoções, né? Que é disciplina, foco, tomada de decisão. E dentro do foco ainda tem lá a organização, gestão de tempo, que é fundamental. Agora eu queria ouvir vocês, queria tirar as dúvidas de vocês, se vocês também quiserem comentar alguma coisa a respeito da sua história, enfim. Esse é o momento. E aí eu vou, só para a gente organizar, não sei se todos vocês sabem, vocês conseguem levantar a mão para quem quiser falar, tá? O Raniel já está com a mão levantada desde o começo. Você quer fazer alguma pergunta, Raniel? Raniel? Não sei se ele quer fazer pergunta. Mas quem quiser perguntar, gente, está aberto para as perguntas de algo que eu falei, de dúvidas que vocês tenham. Fiquem à vontade. Ó, uma pergunta. Qual é o mais aconselhável? Seguir uma meta ou um método? Por exemplo, tenho disponibilidade de operar das 8 às 17, em um dia que contém mais de 300 corridas. Deveria seguir neste período observando e investindo nas oportunidades que se adequem ao meu método? Ou seria melhor definir uma meta e, após concluir tanto em green quanto em red, parar? Trabalhando com metas, às vezes percebo que já perdi
oportunidades após finalizar. E também já perdi muito seguindo e aplicando o método até encerrar o meu período. Olha, eu tive um paciente que trabalhava com corridas, tá? De cachorros. Trabalhava o AVB, acho que era AVB também. E qual foi a experiência deles? E aí eu falo por que eu aconselhei ele a ter metas e não seguir o dia inteiro. Ele acontecia muito dele ganhar dinheiro durante o dia e perder durante a manhã e perder dinheiro de tarde. Acontecia também dele deixar de operar no período da tarde e deixar de ganhar? Sim, acontecia, mas não era superior aos dias que ele perdia. Ou seja, na soma, quando ele ficava mais tempo no mercado, quanto mais tempo ele ficava no mercado, mais exposto ele ficava e mais oportunidade e mais dinheiro ele perdia. Então, nós estabelecemos, primeiro, a gente avaliou qual era o horário dele, por isso que a questão do método, né, é muito importante, você ter tabulado todas as suas entradas e bonitinho. Nós entendemos que o melhor horário para ele operar era o horário da madrugada, que eram as corridas lá das pistas de Londres e tal, daquela região. Então, horário da madrugada até mais ou menos umas 8 da manhã. Não, ele não apostava Austrália, não. Ele era mais Reino Unido ali. E aí ele apostava naquela região e ele era muito lucrativo ali. Para vocês terem uma ideia, né? Ele vinha de quase 3 meses negativo no trading. No primeiro mês, ele conseguiu fazer... Gente, os números dele, vamos levar em consideração a banca que ele tem. Ele operava com um capital muito alto. No primeiro mês, ele tinha feito, sei lá, 5 mil reais de 3 meses negativo. No segundo mês, ele fez tipo 20 mil reais. No terceiro mês, ele fez 300 mil reais seguindo a meta. Seguindo a meta e parando, seguindo a meta e parando. Ele poderia ter ganhado mais? Poderia. Ele perdeu oportunidades? Sim. Mas ele mais deixou, ele parou de perder do que teria ganho se ele tivesse continuado. Então, assim, qual é o conceito por trás da meta? A meta, ela é um parâmetro para você chegar em um determinado lugar. Então, quando uma empresa estabelece uma meta, ela fala assim, nós temos uma meta de fazer 10 vendas, uma venda por dia. Significa que no final do mês ela vai ter 30 vendas, né? É esse o parâmetro que ela tem. O trader precisa saber onde ele quer chegar para saber o que ele precisa fazer por dia. E aí que tá. Não é que você está deixando de ganhar ou de aproveitar as oportunidades, mas você está protegendo o seu capital, porque uma vez que você coloca o dinheiro numa aposta, você não tem a garantia de que esse dinheiro vai ser devolvido para você com lucro. Você está se expondo. Então, o ideal é sempre ter o pensamento: como eu posso garantir um valor para eu chegar no meu objetivo sem expor tanto o meu capital, ou seja, sem me arriscar tanto? E aí pode ser relacionado à quantidade de aposta, pode ser relacionado em quantidade de... às vezes não é nem quantidade de apostas, né? Às vezes pode ser quantidade de apostas, pode ser horas de trabalho. Às vezes, se você trabalha 2 horas, você fica tão cansado, que você já não consegue pensar direito na terceira hora. Então, não é nem que você bateu a sua meta financeira, muito menos a quantidade de apostas, mas é que você está já no limite do pensamento racional, daquilo que você de fato consegue fazer para operar bem. Então, às vezes, a sua meta é a quantidade de horas que você trabalha. Tudo depende de onde você quer chegar, o que você quer conquistar e como você consegue fazer isso, tá? Assim, eu sou do time a favor das metas, porque a experiência que eu tive no consultório e na sala de aula, as pessoas que não têm metas, que trabalham soltas, não é que elas deixam de ganhar dinheiro, elas mais perdem por não conseguir se controlar no dia a dia. Para o pessoal que não consegue se controlar, não consegue parar, existe algum exercício que ajude a virar a chave e aprender a seguir a meta? Carlos,
tem coisas que não dá para a gente tentar fazer, não dá para a gente tentar ser bonzinho. Inclusive, assim, eu tenho alguns pacientes que eles até me falam que eu já chego na faixa preta, né? Eu já vou com o pé no peito, assim. Você precisa ser radical, essa é a palavra. O que é ser radical? Ser radical é ser violento. É dizer não e pronto. É você fazer até uma certa violência ao seu querer, violência aos seus desejos, para você cumprir com esse objetivo, né? Se você não consegue por conta própria, aí o que é importante fazer? Outra coisa que eu também uso, recursos que eu uso, limitar, por exemplo, depósito. É que na Bet, vocês operam na Bet 365, provavelmente, né? Ou na Betfair. Enfim, mas limitar depósito. Depois que vocês atingirem a meta, por exemplo, tem um paciente que fez isso nas duas. Depois de um paciente ele atingir a meta, ele falava para a esposa dele, ela entrava lá, ela mudava a senha e só dava a senha para ele no dia seguinte, porque ele não conseguia se controlar. Aí fala assim, Jéssica, mas ele continua sem conseguir se controlar. Sim, no começo isso pode até parecer ser ruim, mas conforme isso vai acontecendo, isso vai mudando, ele vai aprendendo a se controlar, porque é muito ruim, às vezes, ficar pedindo para a esposa fazer esse tipo de coisa, né? Olha lá o Danilo falando, estou fazendo isso com a minha esposa, de mudando a senha, tá vendo? Gente, às vezes é uns negócios que tem que fazer, é o jeitinho brasileiro. Se você tem dificuldade, você precisa encontrar precisa encontrar barreiras para te impedir de fazer alguma coisa. Então, limitar depósito, limitar tempo de tela, ocupar a sua agenda com outras coisas úteis, né? Então, assim, se você fica muito tempo na frente do computador, você faz besteira. Então, começa a fazer coisas, começa a ter compromissos. Começa a trabalhar em outros aspectos, começa a fazer outros exercícios, começa a encher a sua agenda para que você não tenha tempo livre para voltar para o computador. Né? Então, você precisa fazer isso. Agora, Jéssica, emocionalmente, como eu consigo me controlar? Com o famoso exercício de disciplina. Todos os dias, fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, sem tirar nem pôr. Tem um vídeo do Joel J com o Pedro Sobral. Eles falam sobre gestão de tráfego, mas aqui o que eu quero trazer para vocês... Calma aí que eu abri o YouTube aqui, gente. Abriu a propaganda. O que eu quero trazer para vocês aqui, nesse podcast, é a questão de como ser metódico, ter regras e disciplina ajuda no desempenho. A gente está falando com 2 milionários, né? Então, eles sabem o que fazem. Então, depois vocês dão uma olhadinha também nesse vídeo, que é muito legal, tá? Mas é isso, assim, é trabalhar. E aí, Carlos, uma coisa que às vezes vocês não entendem, e o Pedro Sobral e o Joel J vão falar isso no curso, no vídeo deles, é que, assim, operar, assim, colocar dinheiro no mercado, colocar dinheiro na corrida, é um aspecto do seu trabalho. O seu trabalho envolve você dormir bem, porque você precisa estar descansado, envolve você se alimentar bem, envolve você estar num ambiente adequado, em você fazer boas análises, em você, ou então você estar preparado para receber as dicas, você ter tempo para isso, né? Isso faz parte do seu trabalho. Então, percebe, só colocar dinheiro é fácil, qualquer um faz. Só que para quem quer ser lucrativo, existe todo um sistema que envolve essa entrada. Se você não estiver atento a tudo isso, provavelmente você vai cometer erros. Então, você precisa saber que você dormir bem, você ter meta, você saber respeitar, você ser disciplinado, faz parte desse sistema todo, dessa sua empresa. Afinal de contas, você é CEO da própria empresa, né? Para você ser lucrativo e consistente. Ideal seria estudar apenas o mercado ou fazer poucas entradas durante o dia. Não, o ideal é fazer poucas entradas se esse for o seu método. Eu não vejo problema, por exemplo, tem uma galera que eu acompanho que opera no futebol virtual. Eles fazem muitas entradas durante o dia, mais de 20 às vezes.
Tudo bem fazer mais de 20 entradas? Sim, se estiver dentro do método, se isso não for arriscar o capital deles, ou seja, se ele errar as 20, quanto que ele vai perder do capital dele? Tem que ser um percentual baixo. Então, tudo bem. O problema é fazer muitas entradas fora do método. Agora, sobre estudar apenas um, eu acredito que não tem problema você ter mais de uma metodologia, desde que você domine uma. Você tem que ser dono de uma metodologia, ou seja, uma delas paga o seu salário perfeitamente. E aí você usa a outra quando? Junto, e as duas se complementam, mas uma é maior que a outra. Então, assim, sei lá, se uma te dá de 100% do seu capital, uma vai te dar 80% e a outra vai te dar 20% daquilo que você ganhar. Tem que ser assim, porque se você fica trocando de método, se você não tem um domínio de um, você vai acabar confundindo as coisas e um vai tirar o dinheiro do outro. Então, tem que ter um domínio de um, caso você queira ter outros. Mas não tem problema ter outros métodos, tá? Que mais? Pode mandar bravo, povo. Tô aqui para responder vocês. Bacana, vou fazer outra pergunta só um momento. Claro, Michel, quando fala de meta e método, posso estipular essa meta apenas um valor X, por exemplo, fazer R$50 o dia e parar, independente de aparecer oportunidades depois? Então, Michel, pode ser 50, mas tudo isso depende do seu objetivo, né? Primeiro, qual é o que você tem que pensar? Onde você quer chegar com o trading? Então, esse é aqui em cima. Eu quero ter uma renda extra. Ok. Renda extra de quanto? Eu preciso ter uma renda extra de R$500 por mês, pelo menos. Ok. Quanto você dispõe para operar? Eu disponho de, sei lá, R$100. Fazendo uma gestão, para você não quebrar essa banda, sei lá, uma gestão de 2,5%, você vai precisar fazer quantas operações por dia para você chegar no final do mês, mesmo com os dias de perda, com R$500. Aí você tem uma meta por operação. Ou então, e por dinheiro também, né? Quanto eu preciso fazer para proteger o meu capital e ainda chegar no meu objetivo? Essa é a conta que você vai fazer. Não é estipular um número mágico. Isso acontece com muitos de vocês. Vou fazer R$100 por dia. Tá, mas para quê? E aí, por isso que é difícil de seguir a meta. Porque você não tem um parâmetro, você não sabe onde você quer chegar. Simplesmente você falou, 100 tá bom? Será que tá bom mesmo? Às vezes 100 é pouco. Por isso que você não se satisfaz. Aí você fala assim, Jéssica, 100 é pouco, queria ganhar 10 mil. Tá, mas aí você tem que trazer para a realidade. Com o valor que você dispõe, com a quantidade de operações que você dá conta de fazer. É possível ganhar, sei lá, R$1.000 por R$500 por dia? R$200 por dia? Às vezes não é. Então tem que fazer todo esse planejamento. Esse planejamento precisa estar no papel, tá? Não é na sua cabeça, não. É no papel. Pegar um papel e colocar lá. Qual é o seu objetivo maior? Fazer uma renda extra? Atualmente é ser consistente. Atualmente é ser lucrativo, a minha meta. Ok, então se você quer ser lucrativo, então qualquer coisa acima de 0 vale? Não, para mim ser lucrativo é ganhar pelo menos uns R$300 no mês, que é, sei lá, 10% do capital que eu tenho para operar. Não sei, estou dando um exemplo. Ok, então vamos trabalhar considerando a assertividade do método, considerando o dinheiro que você tem para operar, considerando a gestão de risco que você tem que fazer, quanto é a sua meta diária. Aí você tem um número. E aí faz sentido você parar nesse número, porque provavelmente se você segue, você vai mais perder do que ganhar. É uma maneira de diluir o risco também, operar em outros mercados? Eu não acredito que seria diluir o risco, se você não tem o domínio dos outros mercados. Se você domina os outros mercados, ok. Mas se você não domina, não. E dominar, gente, não é conhecer, fazer uma ideia do que é, do que não é, não. Dominar é dominar. Entendeu? É tipo assim, se você entra nesse negócio, você entra para ganhar dinheiro, você não entra para brincar, não. Após iniciar essas estratégias, tomar um head, o psicológico fica meio abalado.
Certo seria dar uma pausa e refletir, esperar um pouco mais para a próxima entrada? Olha, e isso eu não falei para vocês, mas é importante falar. Quando vocês estão trabalhando, os traders, na maioria, na 99,9%, trabalham focado no número. Ou seja, trabalha focado no saldo. Se está saldo positivo ou negativo. Se está no green ou no red. Gente, essa é a forma mais rápida de vocês perderem dinheiro. Por quê? Porque se você está focado no saldo, lembra que eu falei de foco? A nossa mente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você está focado no saldo, do tipo, perdi 100 reais, perdi 50 reais, perdi uma unidade, ganhei 10 unidades, enfim, você não está prestando atenção no que você de fato tem que fazer. O foco do punter, o foco do trader tem que ser no trabalho, na metodologia, no que você está fazendo. E aí o que é um dia bom ou o que é um dia ruim? Quando você executa bem o seu trabalho ou quando você não executa bem o seu trabalho. Então, o ideal do trader, para o head não abalar o seu psicológico, deveria ser você estar mais focado em executar bem o seu trabalho do que o resultado que você tem. Porque o resultado do que você tem é consequência de um trabalho bem executado, concorda? Assim, Jéssica, mas e o dia que eu perco? É consequência, afinal de contas, não existe método 100%. Tem uma parte do seu método que ele está dizendo, eu vou tirar 20% de tudo que você colocar, porque essa atividade aqui é 80%. Então, você vai perder 20%, você vai entregar 20%, porque vale a pena entregar 20% e pegar 80%, certo? Dentro com uma odd ainda boa, você consegue ganhar um baita dinheiro com isso. Só que para você ter esse percentual ajustado, o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar bem. Então, o foco do trader tem que ser no trabalho. Quando você fizer a avaliação do seu dia, não tem que ser tipo, hoje foi um dia bom porque eu ganhei, hoje foi um dia ruim porque eu perdi. Não, hoje tem que ser um dia bom porque eu fiz um excelente trabalho. Se eu perdi dinheiro, mas se cada uma das entradas que eu fiz, eu faria novamente. Porque foi um trabalho muito bem executado. Por exemplo, infelizmente acontece dos médicos darem o seu melhor na sala de cirurgia, fazer um excelente trabalho e dias depois, infelizmente, alguma complicação, alguma coisa, a pessoa morrer. Significa que o médico não fez um bom trabalho? Às vezes acontece, né? Mas não necessariamente. Às vezes ele fez o melhor, ele deu a vida por aquele paciente. Mas nem sempre o resultado vai ser positivo. Mas ele tem que estar focado na possibilidade de vida ou de morte? Não, ele tem que estar focado em fazer aquilo que ele sabe fazer, aquilo que é o trabalho. Então, assim, respondendo, o psicológico vai ficar abalado? Sim, você pode se incomodar com o head, mas o seu foco tem que ser sempre em executar um bom trabalho. Se o head te incomoda nesse nível, faz sentido fazer uma pausa, tá? Mas não deveria. Um trader profissional, ele consegue lidar muito bem com os ganhos e com as perdas quando o foco dele é em executar um bom trabalho, ok? Marcos, doutora, tem um problema em parar. Exemplo, hoje eu fiz 800 reais de lucro, muito bem. Sobre a minha banca, maravilhoso. E quanto mais ganho, mais quero. Ou seja, qual a metodologia devo seguir? Tenho problemas em desligar totalmente das operações. Marcos, você tem um probleminha chamado ganância. A ganância está atrapalhando você. Ou seja, você pode ganhar 800, 900, 2.000, 5, 7 mil. Nada vai ser suficiente para você. Tem uma história muito interessante no livro Psicologia Financeira, que é do Rajat, um indiano que nasceu em Calcutá. Vou resumir rapidamente para vocês. Que nasceu em Calcutá, e aí no livro até fala assim, tem gente que nasceu em berço de ouro, né? O Rajat nem berço tinha. E ele, assim, a história dele é um tremendo aprendizado. Ele ganhou muito dinheiro, se tornou presidente da McKinsey, que é uma multinacional super reconhecida, enfim. O cara, ele era heptamilionário, mas ele queria ser bilionário. Aí você fala assim, Jéssica, se eu fosse heptamilionário, seria suficiente? Talvez não. Ele queria ser bilionário. E aí ele fez ele usou uma informação privilegiada do Warren Buffett, inclusive, para comprar ações e ficar bilionário. Ele ficou bilionário no dia e foi preso no outro. Por quê? Porque isso é crime.
Ou seja, quando não é suficiente para você, Marcos, quando nada é suficiente para você, você vai passar por cima das regras, você vai passar por cima dos critérios, você vai passar por cima do método e você vai perder. Porque é isso que acontece com quem não se satisfaz com aquilo que tem. Isso não é só no trading, não, tá? É na vida. Então, assim, você tem que entender que R$ 100, R$ 200, R$ 800, talvez, melhor, faça sempre a comparação. Quanto você tem que trabalhar na vida normal, pega qualquer profissão, para ganhar R$ 800? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, para ganhar R$ 800, tem que trabalhar 20 dias no mês. 20 dias não, menos, uns 15 dias no mês. Então, ganhar R$ 800 em um dia é muita coisa. Se não é suficiente para você, significa que tem alguma coisa que precisa ser trabalhado aí na ordem da sua vontade, da sua ganância. Não é só disciplina, é o que é suficiente para você e o que não é. Ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Inácio, estou focado em operar top 3. Busco melhores entradas ao dia. Se eu tomar 2 loss seguidos, eu paro. Se for win e um loss, ainda tenho mais 2 oportunidades para bater a meta ou estopar. Estou seguindo certo? Inácio, eu já usei isso com alguns traders e deu muito certo, tá? Preciso desconectar? De nada. Depois ele vê a minha resposta. De nada, Gilvan. Foi bom conversar com você. Amém. Fica com Deus você também. Não seria melhor colocar uma média anual de porcentagem nos objetivos, ao invés de colocar uma pressão da rentabilidade mensal? Talvez tire a pressão do imediatismo. Isso pode funcionar para você, Felipe. Tem pessoas que têm a necessidade, porque assim, a nossa cultura é uma cultura de assalariado, né? É uma cultura de pessoas que ganha dinheiro mensalmente. Então, às vezes, trabalhar por um percentual não funcione para a maioria. Mas essa seria a mentalidade certa, já que as apostas são um investimento, não é um trabalho, né, de assalariado. Se quem trabalha para pensar que vai ser assalariado nesse mercado acaba perdendo dinheiro justamente por conta da pressão do imediatismo. Mas isso não funciona para todo mundo, tá? Tem pessoas que entendem isso que você está falando, tem pessoas que não entendem. E aí, cada um tem que se adequar àquilo que é melhor para a sua realidade. Por exemplo, o trader que eu citei para vocês, que trabalha com corridas, ele precisava fazer dinheiro todo mês, ele não podia depender do resultado anual dele. Então, por isso que ele tinha uma meta diária a cumprir. A próxima entrada após um red poderia ser maior. Já vi muitas pessoas fazendo isso. Após um green, o valor da stake volta ao padrão. Olha, não gosto. Isso aí é péssimo para disciplina. E aí, martigar eu corro. Tipo isso. Mas assim, eu não gosto de ficar variando a stake. E não é que é uma questão de gostar, mas, gente, isso atrapalha demais no processo de disciplina. Disciplina é padrão, é fazer a mesma coisa. Qual seria o trader ideal? É o trader que não tem emoção, certo? É tipo assim, aquele cara que só executa. Bateu, executou. Pronto. Só que qual é o problema? Como você para pensar, aí você coloca um monte de coisa, um monte de achismo e tal e coisa. Então, assim, quando você fica pensando em ficar mudando stake, você está perdendo foco. Porque enquanto você está pensando em que stake eu vou colocar na próxima entrada, perdeu o foco em avaliar. Então, não é bom, não é bom. Define uma stake e só muda ela no final do mês, tá? Ou no final do mês, ou quando você chegar a um determinado valor de banca, sei lá. Mas assim, não fica mudando. Ó, eu tenho um trabalho que eu faço com trader de futebol virtual, que é o seguinte: ele começou usando 5% 10% do capital dele, porque ele não tinha dinheiro para operar, e ele também precisava do valor do trading para poder sobreviver, né? Esse é o trabalho dele. Ele já triplicou a banca dele com essa metodologia, com essa gestão que eu fiz. Ele perde, às vezes ele perde 3 dias seguidos, 4 dias seguidos, mas mesmo assim ele já triplicou o capital dele.
E continua com a mesma stake, só que agora ao invés dele arriscar 10%, ele está arriscando 3,3%, ou seja, a chance dele quebrar agora, com assertividade, com a disciplina que ele está, é muito baixa. É muito baixa. Vocês têm que trabalhar, que assim, não é aumentar a cada R$ 200 que eu cresci na minha banca, não. É aumentar, usar a stake a seu favor, para você arriscar menos o seu capital. Entende? Ótimas perguntas. Que mais? Iniciativa incrível da Greenhouse em nos proporcionar isso. Parabéns. Parabéns, pessoal. Foi sensacional adquirir esse conhecimento excelente profissional. O mundo trader precisa disso. Obrigada, Tarcísio. E também obrigada ao pessoal da Greenhouse, porque, de fato, não é fácil encontrar profissionais que se atentem ao lado psicológico dos seus assinantes. Normalmente as pessoas só querem passar a técnica. Valorizem demais eles, porque pensar no lado emocional de vocês é agregar um valor que é indiscutível. Assim, sem isso aqui, vocês terão muita dificuldade de ter resultado. O que pode fazer para controlar mais a ansiedade? Então, Delano, você não controla a ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de defesa, um mecanismo natural. Você aprende a lidar com a ansiedade quando ela surge. Então, a ansiedade como mecanismo de defesa, ela está projetando você para o futuro, geralmente com medo de algo que vai acontecer. O que você tem que fazer para lidar com ela? Sempre voltar para a realidade, do tipo, se você está pensando no dinheiro que você perdeu, no dinheiro que você pode perder, você tem que pensar em o que eu posso fazer agora para evitar esse tipo de coisa. É trabalhando bem no jogo que eu tenho para operar, na corrida que eu tenho para operar agora, né? Então, é sempre trazendo o seu pensamento para a realidade atual, para aquilo que é real, não para o pensamento, tá? Estou vendo que a solução será utilizar robôs para operar por eu. Olha, Marcos, isso é uma opção, mas eu particularmente, se eu dedicasse o meu tempo a operar, eu teria os dois e eu ia colocar a maior parte do dinheiro em mim, porque robôs são controlados por pessoas e às vezes, né, isso pode ser ruim. Eu confio no que eu faço. Você precisa aprender a confiar no que você faz e desenvolver as habilidades para que você faça bem o seu trabalho. Focar dependente desse jeito é ruim, amigo. Não sei, acho que estão falando ali entre eles. O que devo fazer após um head? Sensação horrível. Pablo, o que um head está dizendo para você? Você tem que pensar assim, o que um head significa? Um head não significa nada. Um head não vai, a não ser que você deu all-in, né? Óbvio. Mas um head não é um head que vai estragar todo o seu resultado. Assim como também não é um green, mas é a composição de um trabalho bem feito, bem executado dentro do método do gerenciamento. O seu foco tem que estar em fazer um bom trabalho, independente do head. E sempre quando você tomar um head, porque pensa só, se você segue o método e segue o gerenciamento, quem tomou o head não foi você, foi o método. E o método já disse que existe um percentual de head dentro da assertividade. Então, assim, você só está seguindo o que é a ordem natural das coisas. Você precisa aprender a desassociar o head de você, associar o head ao método. E cabe a você, única e exclusivamente, executar o bom trabalho. Mas, assim, sempre quando tiver essa sensação horrível, que te angustia, teria que aprender a lidar, tá, Pablo? Entender o que isso significa, talvez fazer uma investigação melhor do impacto disso na sua vida e por que está impactando tanto. Mas, a princípio, não fazer a próxima operação, tá? Parar um pouquinho antes de... Então, parar um pouquinho vai ajudar você. Obedecer à planilha de gestão e não ser ganancioso. Quando a planilha sinaliza que devo parar naquele dia, encerre e retorno no dia seguinte. É isso aí. Hoje em dia, estou acostumando com o head e fico rindo de mim mesma. Paro
e vou rever minhas análises. Antes ficava nervoso com raiva. Pois é, Inácio. Não faz sim. Gente, isso aqui é trabalho, né? Então, imagina se no trabalho, quando você leva uma bronca do chefe, você fica nervoso, não faz nada direito, né? Comete mais erros do que você acabou de tomar bronca. Você seria demitido. No trading, você vai ser o dia que o seu dinheiro acabar. Então, tem que trabalhar direito. Qual seria o critério de avaliação para um trabalho bem feito, se não o green? Então, mas você tem a garantia de que todo trabalho bem feito vai ter green? O seu método é 100%? Não, o seu método não é 100%. Eu tenho certeza disso. Existe lá que seja 99,9, 0,1 é de red. Então, o green não é, mas não sair da gestão, seguir o método corretamente e ter um resultado positivo em cima disso. Mas só o green não é critério. Não é, Lênio. Entendeu? Por exemplo, o meu paciente que já triplicou a banca dele, né, nós estamos indo para o segundo mês de atendimento. Ele teve 4 dias de RED seguido. Teve. E aí? Ele fez um bom trabalho? Sim. Porque esses 4 dias de RED não significaram nada, financeiramente falando. Quando levo RED por não seguir o método, fico pensando sempre com raiva, porque não segui o método. Quando o RED é feito seguindo o método, não me abala. É isso aí, Dylan. Às vezes fico sempre lembrando daquela angústia do erro que cometi. Exato. É isso aí mesmo. Perfeito. Que mais, galera? O certo é esperar uma aposta ser finalizada para seguir outra, mesmo sendo uma excelente oportunidade usando a mesma stake. Isso daí depende do método. Não tem parâmetro para dizer que tem que ser uma aposta por vez. Depende do método. E da gestão, né? Óbvio. Palestra sensacional, só agradecer a palestra. Esse mês tive 3 dias de RED seguido, no lei. Antes eu ficava desesperado e fazia merda. Continue na gestão. Estou positivo. Palestra muito boa. Muito obrigada, Raniel. Gente, quem segue a gestão e quem segue o método, desculpa, é impossível quebrar. Você pode ter aí 3, 4... Ó, para você ter noção, na gestão desse paciente que eu citei para vocês, eu ainda fiz um cálculo junto com ele, dentro da assertividade do método dele, para ele contar com 3 dias de RED na semana. 3 dias de RED, que ele opera todo dia, né? Agora ele vai dar uma diminuída, mas ele operava todo dia. 3 dias de RED, 4 dias de green. E semana passada foram 3 dias de RED seguidos. Então, assim, já está dentro, já está certo que ele vai ter 3 dias de RED na semana. E ainda assim vai sair muito lucrativo no final do mês. Muito lucrativo. Mais alguma pergunta? Não sei se os ADMs estão aí. Acho que não. Deixa eu ver. Ah, o Cláudio tá. Se também quiser fazer alguma pergunta. Sim, estamos. Legal. Fazer outros mercados. Eu não sei se... fazer entradas em outros mercados depende do método. E tem que dominar o outro mercado. Isso é técnico. Tá, Delano? Bom, pessoal, se não tiver mais perguntas, eu vou encerrar por aqui, né? Foi um prazer. Vocês podem perguntar, tá? Eu vou encerrar devagarzinho para quem tiver aquela dúvida de última hora e fazendo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero, de fato, esses alunos que você ajuda individual ou tem grupo? As duas coisas. Eu tenho pacientes individuais que fazem sessões de terapia, eu sou psicóloga, né, comigo, com foco no trading.
E também tem os meus alunos do Ativando a Consistência, que aí tem mentoria uma vez por mês. Aí esses eu ajudo como vocês, assim, só que eles têm além das aulas e outras coisas que tem no curso, eles têm uma mentoria no Zoom uma vez por mês. Então depende do que o freguês quer, nesse caso, tá? Nilmar. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de trazer esse tema. Você quer falar, Carlos? Eu queria agradecer. Sou o Carlos, ADM da Greenhouse. Queria agradecer aí, tipo, essa palestra, foi muito boa. Inclusive, a gente conversa com o pessoal, a gente fala, né, que, a princípio, o nosso propósito é o conhecimento, realmente, para a pessoa ser consistente, ficar independente no mercado, né? E essa palestra só veio ajudar a gente, o pessoal nosso, né, aprender sobre isso daí. Volte todo mês. Para estar disponível aí agora. Aí você tem que falar com os ADMs. Mas foi muito bom, muito bom. Muito obrigado, a gente agradece bastante aí. Espero que o pessoal tenha gostado e agora a gente vai disponibilizar aí também algumas partes, né, do vídeo, o pessoal está acompanhando. E quem sabe mais para frente a gente pode fazer outra, focar num tema específico, né? Uhum. Hoje eu não consigo aprofundar muito todos os temas, tipo ansiedade, as habilidades e tal, porque senão a gente ficaria aqui até 3, 4 horas da manhã e a grávida aqui sente sono. Mas foi um prazer e eu volto sempre que vocês precisarem. Se alguém ficar com alguma dúvida, né, também me coloca à disposição, vai lá no meu Instagram, me manda um direct, sou eu que respondo 100% dos meus directs, então pode me perguntar lá, eu respondo, vou estar sempre à disposição. Ou então, se vocês não quiserem falar comigo, quiserem falar com os ADMs, manda quem falou comigo foi o Matheus, né? Pede e respondo rápido, né, Matheus? Mais ou menos, vou confessar que de vez em quando é muita gente, eu não consigo responder tão rápido, mas assim, manda para os ADMs, eles mandam para mim, eu também fico à disposição de vocês para tirar as dúvidas, e é isso. Tá? Foi muito, muito legal. Muito obrigada pela oportunidade, gente, por estar Legal, aqui. então. A gente que agradece. Um abraço, então. Um abraço, gente. Sucesso para vocês, viu? Tchau. Tchau, tchau.